Gênesis capítulo 3, nós faremos a leitura apenas do verso de número 20. Esse mês nós separamos, como eu mencionei no início do mês, no domingo passado, nós nos dedicamos durante todo esse mês de maio para falar um pouco desse tema tão importante que é a família, né? Então, todo mês de maio, aos domingos, nós estamos, então, trazendo algum tema, né, alguma mensagem referente, então, à família. Hoje, então, nós vamos dar uma olhadinha aí em Gênesis 3, o verso de número 20. Vamos ler todos juntos, mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra de Deus. Leiamos. E deu o homem o nome de Eva para sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Vamos orar? Pai, nós bendizemos e louvamos mais uma vez o Teu santo nome nesta hora, Senhor. Obrigado, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que pode ser lida, pode ser ouvida, Senhor, nesta noite. Pedimos que o Teu Santo Espírito seja conosco, Pai. Capacita-nos a ouvir e a entender aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Que não haja impedimentos, que não haja, Senhor, nenhuma objeção para que a Tua palavra possa entrar, ó Deus, no nosso coração. Assim nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente poderia começar esse sermão mencionando que é bem possível que Eva tenha sido uma das mais belas criações de Deus. Talvez nós poderíamos inclusive mencionar que ela é a coroa, né? Ela é o ápice da obra criativa de Deus. Gênesis então menciona a criação dessa primeira fêmea da raça de Adão e que foi o último ser vivo chamado à existência. Diferentemente de Adão, que foi criado do pó da terra, Eva foi criada a partir de Adão. E a ideia ali que o texto em hebraico traz para nós é que ela foi cuidadosamente desenhada a partir da carne e dos ossos vivos de Adão. Ela, na verdade, foi um presente especial para Adão. Ela era a companheira perfeita que finalmente completou a sua existência. Então, nada mais seria adequado àquele momento, então, que Deus cria essa mulher, a fim de que ela pudesse, de fato, ser dada ao homem. Nós podemos imaginar, não é verdade, de que Eva, no seu estado original, sem a mancha do pecado, era o modelo perfeito, sublime da excelência divina, feminina, melhor dizendo. Se hoje, mesmo diante da queda, nós podemos encontrar mulheres belas, cuja feminilidade é algo realmente que realça essa pessoa, imagina então esta mulher, né, que não tinha ainda experimentado as dores do pecado. John MacArthur, um pregador famoso do nosso tempo, ele diz o seguinte: já que nenhuma outra mulher veio a esse mundo sem estar sobre um estado decaído, nenhuma mulher teria a possibilidade de ultrapassar a graça, o charme, a virtude, a criatividade, a inteligência, a perspicácia e a pura inocência de Eva. Embora a Escritura não faça nenhuma descrição física desta mulher, nós podemos também imaginar que ela era de fato alguém que fisicamente possuía as melhores características de força e também de beleza. O destaque que a gente encontra na Escritura, especialmente aqui no começo desse texto em Gênesis, é exatamente de que Eva, embora ela não tenha essa descrição que eu acabei de mencionar, de beleza ou de questões físicas, fica claro para nós do papel que ela deveria exercer diante do Criador e junto ao seu marido. É interessante, não é? Que a Bíblia menciona apenas 4 vezes o nome Eva. 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. O significado do nome Eva, talvez você queira colocar na sua filha, é vida, é vivente.
E é bem interessante, não é? Porque Adão, até o momento da queda, não tinha dado nome a Eva. Após a queda, que é exatamente o que marca o rompimento da comunhão do homem para com Deus, é um momento ali, digamos, de a morte espiritual daquele primeiro casal. É interessante, então, que ela recebe esse nome, né? Viva, vivente. E é isso, então, que é mencionado no texto que nós vamos ler nessa noite. O fato, então, de que o nome dela foi mencionado poucas vezes na Escritura, não quer dizer que ela tenha uma pouca importância. A gente vai ver como a Bíblia, então, mostra a sua história e nos ajuda a entender de maneira mais clara os aspectos da importância, então, para essa mulher em relação a toda a humanidade. Veja então que Eva é apresentada aqui para nós como mãe de toda a humanidade. E é dentro disso então que a gente precisa olhar a vida dela, não só no que diz respeito à sua criação, queda e também à sua redenção. Como eu mencionei agora há pouco, né, nós não teremos espaço aqui para tentar explorar todos os aspectos dessa mulher. Mas eu queria que nós observássemos a vida de Eva exatamente a partir desses princípios aqui que eu vou mencionar. Criação, tentação e queda, e da sua expectativa, da sua esperança na qual ela se apegou. Então vamos dar uma olhadinha, né, novamente aqui para o texto bíblico. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, a gente vai voltar a alguns outros textos aqui de Gênesis. Vamos dar uma olhadinha primeiramente sobre a criação de Eva. Por que Deus, então, criou esta mulher? É o que nós encontramos aí em Gênesis 2, os versos 20 e 25. Lá você vai encontrar assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Note então aqui, irmãos, a maneira maravilhosa como nós encontramos a graça de Deus na criação dessa mulher, que deve também nos servir a maneira como nós também recebemos a graça de Deus. Note que no texto que eu acabei de ler, você vai ver exatamente isso, de que a graça não exige de nós esforços, não exige de nós uma atividade para que nós primeiramente vamos buscar a Deus, mas a graça diz exatamente o contrário, de que Deus livremente, Ele flui em nosso favor, Ele toma a iniciativa em favor da nossa salvação. Percebam então que o texto bíblico aí de Gênesis capítulo 2, ele não faz nenhuma menção de que Adão, em algum momento, ele sentiu falta de uma esposa. Você não vai encontrar aqui Adão reclamando: eu estou aqui sozinho, nesse mundaréu de animais e só tem eu aqui, olhando aqui esses bichos, né, sem saber muito bem o que será da minha vida. Mas Deus, então, toma a iniciativa ao perceber que o homem estava só e de que não era bom, então, que ele estivesse nessa condição e de que ele precisava, então, fazer a este homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea, o que nós lemos no capítulo 2, verso 18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então percebam que Deus toma a iniciativa. Não só isso, irmãos, mas nós percebemos aqui claramente de que, embora Adão tenha contribuído na criação de Eva, no que diz respeito à costela que lhe foi cedida,
Mesmo assim, Adão não teve uma participação ativa, porque ele estava adormecido, ele estava num profundo sono, enquanto então Deus realizava essa obra. Então Deus fez tudo o que era necessário, ele tornou então possível a criação então dessa mulher chamada, que depois vai ser chamada de Eva, e Deus trouxe então a existência a essa mulher, sem nenhuma participação ativa deste homem chamado Adão. Deus mostra a sua graça, a sua misericórdia. Ele mostra então e toma a iniciativa de trazer então à existência essa companheira, essa auxiliadora que fosse idônea. Não é de se admirar então que ao acordar, Adão então é tomado então dessa admiração, desse prazer e dessa satisfação em receber aquela mulher. No capítulo 2, então, verso 23, ele vai dizer: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Diante disso, então, nós podemos trazer algumas questões importantes. Eu sei que você já deve ter ouvido isso, mas é importante nós rememorarmos alguns princípios que nós encontramos na criação, então, desse primeiro casal. Primeira coisa, então, que a gente pode mencionar é que Adão e Eva, eles foram criados iguais. Eles têm diferenças no que diz respeito à sua estrutura e ao seu propósito. Mas no que diz respeito a serem imagem e criação de Deus, eles são iguais. Eva foi tirada de Adão. Ela não foi criada simplesmente para servir de maneira subalterna ao seu marido, mas para servir a Adão como uma correspondente espiritual, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A segunda coisa que a gente pode mencionar dentro disso é que o modo como Eva foi criada revela exatamente essa unidade essencial que é extremamente necessária para o relacionamento conjugal. Ele vai dizer no verso 24: por isso deixa o homem, o pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus depois vai usar esse mesmo texto, por exemplo, lá em Mateus 19, ele vai dizer no verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Então, está aqui estabelecido um princípio extremamente importante para o casamento. O casamento torna os dois uma só carne. Esse, então, é o relacionamento mais profundo. É o relacionamento, então, digamos, mais apegado. De maneira, então, que os dois se tornam um só. Em terceiro lugar, a gente pode mencionar exatamente isso. Que as circunstâncias, então, em que esse primeiro casal foi criado, mostra como o casamento requer uma profundidade. Não é só uma união física. Não é só morar debaixo do mesmo teto. Não é compartilhar os mesmos utensílios da casa. Não é usar o mesmo móvel, o mesmo cômodo da casa. Não é simplesmente dormir na mesma cama. Casamento, então, é muito mais do que isso. É a revelação da alma, da intimidade dos dois que agora se tornam uma só carne, um só ser. Embora eles tenham as suas individualidades, eles agora são um. O famoso pastor puritano, Matthew Henry, ele diz o seguinte, ele diz que a mulher foi feita de uma costela retirada do lado de Adão, não da sua cabeça para governar sobre ele, nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sobre o seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Muito mais do que poesia, o que o pastor aqui, Matthew Henry, ele está dizendo é exatamente desse simbolismo que o casamento traz, dessa união que traz entre essas duas pessoas.
O que nós podemos mencionar ainda, irmãos, a respeito dessa criação de Adão e Eva, é que existem então papéis, embora eu não goste muito dessa palavra, né, mas eu até hoje não encontrei uma outra melhor, mas veja que Deus estabeleceu um papel tanto para o homem como para a mulher. Eles foram criados iguais, mas com papéis diferentes. O homem, então, era para ser o cabeça, a Eva era para ser a sua ajudadora. Adão é para ser o pai, o provedor, o protetor, o líder. Eva, então, é para ser a mãe, a consoladora, a cuidadora, a ajudadora do seu marido. Nós vamos perceber que a própria natureza deixa claro que existem funções e desempenhos diferentes tanto para o homem e tanto para a mulher. Basta a gente pensar, por exemplo, na estrutura física. O homem é muito mais forte, o homem tem uma estrutura muito mais robusta do que uma mulher. É isso que depois o apóstolo Pedro vai dizer, que a mulher é o vaso mais frágil. Eles são diferentes no que diz respeito ao seu corpo, aos seus hormônios e tantas outras variações que tornam-os diferentes um do outro. Isso não quer dizer, irmãos, que Deus criou a mulher de uma maneira pior do que ela criou o homem. Embora eles sejam iguais, o que nós precisamos compreender é que eles foram criados com papéis diferentes. Isso é bem interessante porque muitos problemas que a gente vê em relacionamentos conjugais parte exatamente disso. Quando um dos cônjuges, ou os dois cônjuges, eles não entendem os seus papéis. E muitas vezes o homem quer assumir o papel que é dado à mulher, ou a mulher quer assumir o papel do homem, e aquela confusão toda é exatamente porque eles não compreendem a maneira pelo qual Deus criou cada um deles. Então vejam que se esses casais então compreendessem esses papéis pelos quais Deus os criou, certamente, irmãos, nós teríamos menos dificuldades nos relacionamentos conjugais. Talvez nós teríamos até um número menor de divórcios, até entre os crentes. E certamente nós teríamos uma vida mais saudável dentro do relacionamento conjugal. Isso nos conduz, então, ao segundo ensino que nós encontramos aqui. Primeiramente, eu mencionei, então, que Eva foi criada. Segunda coisa, então, Eva foi tentada e caiu. Veja então que o capítulo 2, ele vai exatamente trazer uma breve descrição. É assim que termina o capítulo 2. Se você der uma olhadinha aí no verso de número 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O capítulo 3, então, apresenta o tentador, a serpente. Aqui não fica claro para nós exatamente que a serpente é Satanás. A Bíblia depois vai descrever isso, né? Ela vai deixar claro que a serpente, na verdade, é uma das figuras que é apresentada pelo próprio diabo. A Bíblia não narra para nós aqui, irmãos, com precisão, como é que essa queda aconteceu, ou quais foram, de fato, as circunstâncias do aparecimento dessa serpente no Éden. Nós não sabemos nem sequer onde essa serpente estava, se ela apareceu logo após a criação do homem e da mulher, no final ali da criação dos 6 dias. A gente não sabe exatamente se foi passado algum tempo desde a finalização da criação, a gente não tem esses detalhes. O fato é que Adão e Eva nem sequer puderam ter um filho, não puderam nem cumprir os mandamentos de Deus, e essa serpente então já aparece aqui. A Bíblia diz então que ela chega aqui a este casal, especificamente ela chega aqui a Eva. Capítulo 3, os versos de 1 a 7, a gente não vai ter tempo para explorá-lo totalmente, mas eu queria chamar a sua atenção para algumas questões importantes. Veja, por exemplo, que Satanás, a serpente, ela se aproxima de Eva de maneira sorrateira. Veja aí o verso de número 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos,
Note então que a Bíblia diz que essa serpente é sagaz, ela é esperta, ela sabe explorar de fato aquilo que está diante dela. Notem então também que a serpente ou Satanás, ele então levanta dúvidas quanto à palavra de Deus. É assim que Deus disse, verso 2, não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso mesmo que Deus disse? Será que é isso mesmo que Ele está dizendo para vocês? Notem também aqui de maneira bem simples que Satanás então propõe a liberdade e autonomia ao homem. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Um pouquinho mais adiante, a gente vai ver então que Satanás, ele transforma o proibido em desejável. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. E talvez uma pergunta que a gente precisa fazer aqui, e que talvez a gente nunca pensou sobre isso, é por que a serpente foi diretamente a Eva e não a Adão? Talvez a resposta a essa pergunta, irmãos, está no fato de que Eva, ela não recebeu essa ordem diretamente de Deus. Capítulo 2, o verso 15, vai dizer que Deus deu essa ordem diretamente a Adão. Depois Paulo vai dizer que a Eva foi enganada. Exatamente por causa disso, porque ela não ouviu do próprio Deus aquilo que de fato o Senhor desejava. Então a queda de nossos primeiros pais revela exatamente como Satanás atua no mundo. Ele alimenta a falsidade, o orgulho humano, ele torna os homens desejosos pela liberdade e autossuficiência, ele corrompe a humanidade sem Cristo. Satanás usa o mesmo orgulho que afetou a sua queda. Por isso, então, o orgulho se torna a base do universo que nós vivemos. Vocês serão como Deus. E até hoje é assim, irmãos. Vocês serão como Deus. Vocês serão livres. Vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Note, então, que o pecado de Eva foi impuro. As suas ações demonstraram que ela era uma cúmplice total e disposta com Adão em sua desobediência. O pecado de Eva a sujeitou à desaprovação de Deus. Ela foi tirada do paraíso e do lugar dele no lugar dele então ela herdou uma vida de dor e de frustração. A maldição de Deus então atingiu aquele primeiro casal. E não só eles, como a gente vai ver daqui a pouco, mas também toda a raça humana, toda a criação de Deus, então, foi atacada e foi punida a partir deste primeiro casal. Isso nos leva, então, ao ensino seguinte. Veja, então, que Eva, ela sofre punição. O resultado imediato, então, do pecado de Adão e Eva, vocês vão perceber que é a vergonha. Embora, então, Deus viesse ao encontro novamente daquele primeiro casal, e novamente a gente precisa mencionar a graça de Deus, não é? Que, embora aquele casal estivesse cometido uma desobediência, um pecado contra Deus, Deus continuou, então, à procura deles. Mas algo já havia mudado. Não era aquele mesmo casal ingênuo, aquele casal puro, aquele casal santo e justo que Deus havia criado. Veja que as Escrituras então descrevem a vergonha desse primeiro casal no verso de número 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veja então, irmãos, mais uma vez, o retrato da humanidade que nós temos nos dias atuais. Esses homens então estão nus, eles estão envergonhados um do outro, estão fugindo de Deus, e o que é que eles fazem? Eles tentam criar os seus próprios recursos para cobrirem as suas vergonhas. Não é assim hoje também?
O homem envergonhado, ele cria os seus próprios meios, ele cria então os seus próprios recursos. Notem então a pergunta que aparece aí no verso de número 9, é uma pergunta feita por Deus que ecoa até os nossos dias: onde estás, Adão? Onde você está? É óbvio que Deus sabia onde é que ele estava, mas Deus queria que ele mesmo caísse em si. Note que Eva não pode mais fugir da responsabilidade, transferindo a sua culpa para outro, assim como também Adão não poderia transferir a sua culpa. Mas percebam que Deus, no entanto, ele não inicia aqui uma briga, mas ele então faz com que as próprias palavras de Adão se tornem a sua própria condenação. Veja no verso 12: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E eles estão então tentando jogar a culpa um para o outro, mas Deus coloca cada um então no seu devido lugar, o que a gente vai encontrar nos versos 14 até o verso de número 19. Note então que Deus faz uma sequência. Ele primeiro então condena a serpente, depois ele condena a Eva e finalmente ele condena o homem. A serpente então recebe a sua punição aí no verso 14. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Mas nós não podemos parar simplesmente nessa condenação. A gente precisa caminhar um pouquinho. No verso 15, há uma promessa então de juízo contra a serpente, contra Satanás. O descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eva também recebe uma punição. Na verdade, ela é lembrada da sua posição. Veja então que o seu desejo de governar foi reprimido. Ele vai dizer: o teu desejo, e aqui não é desejo sexual, viu, irmãos? Mas é o teu desejo, o desejo de governar, será para o teu marido. Além disso, então, ela teria multiplicado a dor e a tristeza associada ao parto. Adão também é lembrado da sua posição de liderança e autoridade. O seu pecado recairia sobre toda a raça humana e a própria criação. Além disso, o trabalho que ele exerceria se tornaria mais duro, mais difícil. Com efeito, irmãos, a promessa de que Eva ainda teria filhos suavizou todos os outros aspectos da maldição. A gente vai ver isso daqui a pouco. Que embora então Deus havia punido Eva com as dores de parto, Deus não tirou dela a maternidade. Deus continuou então com as suas promessas. Deus continuou então exercendo sobre eles a sua autoridade. Isso nos leva então ao último ponto, ao último ensino. Veja então que Eva recebe esperança. Veja o verso 15, Deus vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir daqui, então, Gênesis capítulo 3:15, que é conhecido então como proto-evangelho, ou a primeira pregação do evangelho, Deus então já traz essa antítese. O descendente da mulher seria opositor ao descendente da serpente. E o que nós vamos ver em toda a história do povo de Deus é exatamente isto. O descendente da serpente tentando tragar o descendente da mulher. Mas aqui a promessa que Eva recebe é que o descendente da mulher seria vitorioso sobre o descendente da serpente. Por isso, irmãos, Deus não apenas condenou a serpente como animal, mas a maldição também caiu sobre a serpente, sobre Satanás, que estava então por detrás desta serpente. E embora então a Eva estivesse naquela situação, ela recebeu esperança. Ela pôde ouvir da boca do próprio Deus
que a descendência então da mulher seria vitoriosa sobre a descendência da serpente. A gente vai ver isso logo em seguida, quando Eva então tem o seu primeiro filho, no capítulo 4, ela vai dizer: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. É bonito isso, não é? Que embora ela estivesse sobre a punição de dores de parto, ela não perdeu a esperança então da sua maternidade. Note então aqui, irmãos, algo muito belo, algo muito maravilhoso que deve alçar os nossos olhos. Embora Deus tenha punido esta mulher, a maternidade ainda era o caminho natural da promessa sobrenatural de Deus à humanidade. E embora então a Caim tenha matado Abel, ela manteve a sua esperança com o nascimento de Sete, lá no capítulo 4, verso 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Embora a situação do Éden tenha sido a situação de queda, ela não termina dessa forma. Eva recebe esperança. E nós sabemos muito bem, irmãos, qual é o final dessa história. Todas essas promessas que Eva ouviu naquele dia foram cumpridas no Senhor Jesus Cristo. Que história bela, não é? Embora aquele casal tenha desobedecido a Deus, Deus manteve os seus planos e os seus propósitos. Apesar do pecado de Adão e Eva, Eva foi mantida com a esperança da vinda do nosso Redentor. Irmãos, não te chama a atenção de que a criação, queda, redenção aconteça exatamente no ambiente familiar? Deve saltar aos nossos olhos essa verdade tão maravilhosa. Não é à toa que Gênesis 1, 2 e 3 começa exatamente num ambiente de família, onde Deus faz as suas promessas, onde Deus então trata com o pecado e ainda traz esperança mesmo diante da desobediência. Eu gostaria então de finalizar trazendo algumas aplicações para nós daquilo que nós ouvimos até aqui. Quais são os ensinos que nós devemos levar para casa hoje? Primeiramente, irmãos, nós podemos nos lembrar que Deus tem planos para a família. Deus, como eu disse, Ele não começa os seus planos na família de uma maneira à toa. Não é por acaso, então, que Deus instituiu a família. Nós não fomos criados para estarmos sozinhos. E ainda que nós não tenhamos uma família natural, certamente Deus nos dará pessoas que possam ser a nossa família. Não é à toa, irmãos, que a igreja é chamada de família de Deus ou de família da fé. Não é à toa, como eu disse hoje pela manhã, que nós somos chamados de filhos de Deus e nós chamamos uns aos outros de irmãos. A família é um plano de Deus. Ele começou então a história da humanidade assim, através de um casal, que ele revelou então a sua graça, a sua misericórdia, trazendo então esperança àquele primeiro casal. Esse texto também nos ensina, irmãos, os problemas reais que nós enfrentamos na família. Qual é o cerne? Qual é o centro? Qual é a base então dos nossos problemas na família? Certamente é o pecado, que manchou a nossa relação com Deus e certamente mancha a nossa relação com o nosso próximo. É exatamente o pecado, então, que traz problemas aos casais, aos pais, aos filhos. Nós vivenciamos mesmo dentro do lar o egoísmo, a soberba, a traição, o problema do coração endurecido. Especialmente as mães que estão aqui presentes, elas sabem que sofrem por causa do pecado. Sejam delas, sejam dos seus filhos.
Muitas vezes as mães precisam tomar decisões difíceis, com dilemas que parecem que não têm solução. Certamente, irmãos, porque o pecado atinge as nossas vidas. Certamente porque o pecado também atinge as nossas famílias. Mesmo as nossas famílias cristãs não estão isentas disso, de enfrentar lutas, de enfrentar problemas por causa do pecado. Mas nós aprendemos também nessa noite, irmãos, que o lar, a família, é o lugar da esperança. Pela graça de Deus, na família é sempre possível recomeçar, é sempre possível perdoar e pedir perdão. Filhos sempre podem recomeçar, pais e mães sempre podem recomeçar, casais podem ter esperança e recomeçarem. Por causa das promessas do Evangelho, sempre é possível desfrutarmos de bons momentos e agradáveis em família. Por causa da misericórdia de Deus, sempre é possível, irmãos, experimentarmos transformação nos membros da nossa família. O lar também é lugar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Esse texto também nos ensina, meus irmãos, sobre a beleza da maternidade. Hoje é o dia das mães, não é? Hoje é o dia, então, que nós louvamos a Deus pelas nossas mães. E certamente nós precisamos resgatar o valor que as mães têm. Hoje, muitas vezes, a gente às vezes reclama que os nossos filhos não respeitam as mães como nós respeitávamos as nossas mães. Tem filho que nem pede bênção para a mãe mais, não é? E nós fomos ensinados lá atrás, né? Eu não posso falar muito, porque senão eu vou revelar a minha idade. Mas se você certamente tem mais ou menos a idade que eu tenho, ou talvez mais, você vai se lembrar que pai e mãe, você precisava pedir bênção todos os dias. Na hora que levantava, na hora que ia dormir, quando saía de casa, quando retornava, sempre os filhos pediam: a benção, mãe, a benção, mãe. Hoje, muitas vezes, os filhos acordam: e aí, coroa? E aí? Bom? Firme? E a gente fala, parece que os meninos perderam o respeito pelos pais, né? São outras gerações, é um outro tipo de educação que esses meninos muitas vezes têm, né? A nossa sociedade muitas vezes tenta levar os nossos filhos ao mesmo patamar que nós temos, né? Dizendo assim: olha, você precisa compreender o seu filho, então você precisa descer ao mesmo nível que ele. E aí muitas vezes isso bagunça a vida familiar. Certamente, irmãos, nós precisamos resgatar o valor das mães, mas nós precisamos resgatar o valor da maternidade. Lamentavelmente, a nossa sociedade cada vez mais tem incentivado os jovens a não terem filhos, criando então esse ensino, criando então essa visão de que filhos são obstáculos, filhos criam dificuldades à carreira, filhos deformam o corpo, eles deformam também e restringem os nossos sonhos. Então muitas mulheres, elas não querem ter filhos, porque muitas vezes é ensinada de que a maternidade é algo ruim. Muitas mulheres muitas vezes adiam a maternidade, não querem ter filhos, quando outras, lamentavelmente, dizem de maneira mais escancarada, né? Eu não quero ter filhos, porque filhos são problemas. Eu prefiro criar cachorro, gato, algum tipo de animal que é mais fácil de lidar. A nossa sociedade criou mãe de pets. Nós precisamos resgatar a maternidade. Quando Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, quando ele ensinou que as mulheres não pudessem ensinar na igreja e nem exercer liderança de homens, ele exaltou a missão das mulheres de serem mães, assim como nós encontramos essa mesma exaltação aqui em Gênesis capítulo 2 e 3. Embora, irmãos,
a Eva tenha sofrido as punições por causa do seu pecado, ela novamente foi colocada nessa posição de ser mãe, de dar à luz então a descendência que viria depois dela. Não é à toa que nós podemos chamar Eva de mãe de toda a humanidade, porque foi a partir dela então que Deus deu curso a tudo que veio a existir no que diz respeito à criação dos homens. É através de Eva então. Por isso, irmãos, especialmente as minhas irmãs, eu sei que a ser mãe é algo difícil, mas sobretudo a maternidade é algo glorioso, honroso. Deus deu a vocês, mulheres, o poder de serem mães, de poderem gerar novas vidas e certamente abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, o que dirá então abençoar também a igreja. Finalmente, irmãos, nós devemos nos lembrar que as promessas que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 3, elas se cumprem então na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o descendente da mulher que pisa na cabeça da serpente. Jesus Cristo, então, nascido de uma mulher, ele põe fim ao reinado de Satanás. Não apenas isso, mas por meio de Cristo, a maternidade novamente é reafirmada e ela é exaltada. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Embora Deus pudesse mandar o seu filho de outra maneira, talvez ele pudesse descer do céu, já exatamente na sua forma adulta, ele poderia morrer na cruz, então já nessas condições, Deus escolheu enviá-lo do modo mais óbvio e mais simples, por meio de uma mulher, por meio de uma mãe. Por isso, mamãe, Jesus é o socorro que você precisa. Todos os dias Ele capacita você para ser uma boa esposa e uma boa mãe. Cristo lhe dá sabedoria, paciência, graça, bondade para guiar os seus filhos no caminho do Senhor. E certamente, irmãs, hoje é um ótimo dia para você se lembrar da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lhe deu, sobretudo, a bênção de você ser mãe, de poder então gerar uma vida. Certamente essa é uma experiência da qual somente uma mãe pode experimentar. E que o Senhor possa reavivar e Ele possa derramar sobre a sua vida a sua graça e a sua misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos por mais um instante. Oremos. Pai, nós bendizemos e louvamos o Teu santo nome mais uma vez, Senhor. Obrigado, ó Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada uma das minhas irmãs que estão aqui nessa noite, que são mães, aquelas que nos ouvem por meio da internet. Obrigado, Senhor, pela vida de cada uma delas. Pedimos que o Senhor continue a abençoá-las, a derramar sobre elas, ó Deus, a Tua graça, para que sejam boas esposas, boas mães, para a glória do Teu santo nome. Assim nós te bendizemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.